Olá amigos, hoje no nosso programa vamos falar sobre um novo modelo em nossa região de geração de energia e também gerenciamento de plantas de geração. São novas tecnologias que surgem, conservando o meio ambiente e despontando como algo inovador. Nós temos a satisfação de conversar hoje com o diretor executivo da Wave Energia e Sustentabilidade, o Felipe Nascimento, que está aqui conosco no estúdio do Locus, e vamos conversar um pouco sobre essas novidades que estão chegando aqui para Passo Fundo e para toda a região norte do estado. Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre essa tecnologia, né, que é uma tecnologia antiga, mas que sempre está com renovação aí para ajudar a tratar os resíduos orgânicos, né, que a gente tem um grande problema ambiental aí em todos os municípios do Brasil com esse tipo de resíduo. Então a gente vem tentar aí auxiliar a melhorar aí a vida das pessoas com esse tipo de tecnologia. Excelente, Felipe. Eu creio que é o ideal nós começarmos explicando, né, o trabalho da Wave e como é que é feito essa geração de energia, esse gerenciamento de plantas de geração. O que é isso? Explique, por favor, para quem está nos acompanhando. Então, o nosso trabalho, basicamente, ele se desenvolve em cima da gestão. A gente trabalha bastante hoje com o biogás, né, com a energia a partir do biogás, que é um combustível que se retira do resíduo orgânico, através do tratamento do resíduo orgânico. Então a gente tem uma grande especialidade em trabalhar com esse tipo de tecnologia, mas como eu te disse, a gente trabalha com gestão, a gente trabalha então com gerenciamento de plantas de energia renovável. A gente pode trabalhar tanto com solar, com eólico, com biogás ou até mesmo com as PCHs, né, que são as pequenas hidrelétricas. Então a gente pode fazer esse trabalho, a gente faz um gerenciamento tanto de energia, quanto de um gerenciamento, uma gestão ambiental, uma gestão de manutenção também. Então o nosso trabalho é basicamente pegar as tecnologias e as pessoas que necessitam dessa tecnologia e que não entendem de engenharia e agregar engenharia e gestão para que os ideais e os objetivos desses clientes, né, com essas tecnologias de energia renovável sejam sanados. Porque muitas vezes existem as empresas que fornecem as tecnologias, mas as pessoas, por exemplo, possuem um trabalho diferente. Vamos pegar aí um exemplo, uma leitaria. Um agricultor que trabalha com leitaria, ele entende de leitaria. Ele não entende engenharia, não entende energia renovável. Então, se ele quer contratar uma empresa de energia renovável para poder tratar o resíduo das vacas, por exemplo, ele não vai entender de engenharia para contratar a melhor empresa com a melhor proposta ou poder trabalhar nesses equipamentos da melhor forma possível para tirar a maior eficiência deles. Então aí que entra a nossa empresa. A gente vai lá, faz uma proposta para o cliente e a gente trabalha representando o cliente com as outras empresas para que a gente consiga implantar essas tecnologias e que essas tecnologias possam dar retorno para esses clientes. Uhum. Agora é bastante interessante a gente pontuar essa geração de energia com esses meios, por exemplo, de energia solar, energia eólica, né, é do vento, e esse que você citou agora há pouco, Felipe, dos resíduos sólidos, né? É possível extrair energia, então, até mesmo desse material? Como é que isso funciona? Sim, a gente pode trabalhar tanto com, por exemplo, aterros sanitários, por curiosidade, né? Se o pessoal for olhar, os aterros sanitários, eles são aterrados, como o nome já diz, e eles possuem matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela se deteriora e ela forma um gás, o gás metano. Esse gás metano é 20 vezes mais prejudicial para o meio ambiente do que o CO2, que é o gás mais conhecido do efeito estufa. Então o metano ele é 20 vezes mais prejudicial para a atmosfera. Então, o que nós fizemos? A gente faz o gerenciamento das plantas para que a gente possa tratar esse resíduo antes que ele possa vir a danificar o meio ambiente. E por incrível que pareça, a gente joga fora esse gás no meio ambiente, que é um gás nocivo, como eu falei, que faz mal para o meio ambiente,
e por incrível que pareça era um combustível, e a gente não aproveita esse combustível. Nós poderíamos estar gerando energia através dele, gerando economia para as famílias, né? Eu coloco um pouco também da agricultura familiar, né? Que é uma coisa bastante presente na nossa realidade e da nossa região. A gente poderia estar tratando esses resíduos, por exemplo, da leitaria, como eu falei, das vacas, porcos, resíduos também urbanos, lixo, tu faz a seleção. Então, o resíduo orgânico, a comida que a gente come no apartamento, nas grandes cidades, ele vai para algum lugar, ele vai para o lixão, ele fica exposto e isso não é tratado. A nossa forma de trabalho é pegar esse tipo de resíduo e agregar valor, tratar, gerar energia e gerar economia com ele. Uhum. Já existe o uso dessa tecnologia aqui em Passo Fundo ou na nossa região? A gente tem uma planta que a gente desenvolveu, a gente trabalha a partir do diagnóstico, né? Depois a gente faz a execução do projeto e faz toda a parte de gerenciamento do projeto com as empresas envolvidas para fazer a implantação dessa planta de geração. Então, falando mais explicitamente da tecnologia que a gente trabalha com uma empresa alemã que fornece um biodigestor automatizado, um biodigestor industrial, né, que se chama. Existem dois tipos de biodigestor hoje no mercado que os agricultores mais utilizam, né? Por exemplo, é o biodigestor canadense e o biodigestor automatizado. O biodigestor canadense ele é basicamente uma esterqueira, que é um buraco no chão com uma lona impermeável, onde você coloca o resíduo e deixa o resíduo lá a céu aberto, onde, como eu falei, o gás, que é o combustível, o metano, ele vai sair, vai para a atmosfera, vai fazer mal para o meio ambiente, né? Então, no caso do biodigestor, se coloca uma lona nessa esterqueira, tapa, não deixa o gás sair e fica armazenado. Você pode retirar esse gás através de uma bomba, queimar ele num motor, que por sua vez vai estar ligado a um gerador e gerar energia elétrica. Nós temos em Espumoso esse exemplo de planta que nós fizemos com biodigestor canadense, que é esse de Lagoa, onde a gente pega esse gás, armazena ele, queima ele no motor e gera energia elétrica, onde essa energia elétrica a gente faz a compensação dela na rede RGE, né? A gente injeta ela na rede, tratamos esse resíduo orgânico, a gente colocou também, fez todo um projeto de irrigação para o cliente, todo um projeto de irrigação na lavoura, onde a gente irriga depois o biofertilizante, que é a sobra. Então, o problema do resíduo orgânico você tem um resíduo orgânico que é um dejeto dos animais. Esse resíduo orgânico você tem que tratar, você trata e tira os gases nocivos, aonde a gente vai queimar esses gases e gerar energia elétrica. Esses gases viraram energia, mas sobrou a matéria orgânica. A matéria orgânica depois que ela passa por esse tratamento, que é um tratamento onde a gente faz monitoramento, faz agitação, porque tem uma biologia lá dentro, seres vivos, né? As bactérias estão trabalhando lá e estão tratando essa matéria orgânica. Quando ela trata essa matéria orgânica, ela sai inerte. Quando ela sai inerte, ela se transforma num biofertilizante, que é um produto que aumenta até 40% a nossa lavoura. A colheita que tu tira, por exemplo, do soja e do milho, ela consegue aumentar até 40% por você estar usando um biofertilizante natural na sua lavoura. Então, quer dizer que o benefício ele é nas duas pontas, tanto na geração de energia e auxilia o meio ambiente, e ainda pode ser utilizado, que sobra, vamos dizer assim, para a lavoura, para a planta. Exatamente, eu diria até em três pontas, porque o que acontece? Quando você tem uma propriedade de uma agroindústria, por exemplo, aquele resíduo orgânico ele é um passivo ambiental. Então, por exemplo, aqui no nosso estado nós temos a FEPAM. A FEPAM não libera para que você possua uma leitaria, por exemplo, se você não souber qual destino você vai dar para o resíduo das suas vaquinhas, né? Então, no caso que a gente tem em Espumoso,
A gente possui lá aproximadamente 150 vacas em lactação, onde isso produz uma quantidade de aproximadamente 15 toneladas, 17 toneladas mais ou menos aí de resíduo orgânico por dia, o que é uma quantidade bastante expressiva. Então, tudo isso é muito nocivo, porque eu posso ter um rio próximo, posso ter uma sanga próxima que esse resíduo possa vir a poluir não só o ar, como a gente já colocou, mas também toda a flora e fauna ou até a água potável, né, como a gente está colocando agora. Perfeito, Felipe. Olhando numa visão um pouco mais ampla, né, como é que é a infraestrutura atual do sistema elétrico no Brasil? Eu te pergunto isso para saber se há possibilidade de implantarmos gradualmente esse sistema. Haveria facilidades, no teu ponto de vista, mais facilidades ou mais dificuldades de ampliar esse sistema de geração de energia? Então, essa história é uma história bastante interessante. O sistema elétrico brasileiro hoje ele está sofrendo, não, sofrer é uma palavra meio ruim, né? Mas ele está passando por uma transformação bastante grande. E eu vou explicar com uma breve história. Se a gente pegar hoje o telefone, então vamos pegar um telefone celular hoje. Se a gente voltasse no século XIX, quando Graham Bell inventou o telefone, Graham Bell viesse no dia de hoje aqui, século XXI, e visse o telefone, ele iria reconhecer a invenção que ele criou no século XIX? Não iria, certo? Então, o telefone ele sofreu uma modificação e um avanço bastante grande até então. Porém, os pais da eletricidade, da rede elétrica, Thomas Edison e o Nikola Tesla, se eles viessem hoje e vissem as redes elétricas, eles iriam, mudou alguma coisa que outra, mas eles iriam estar familiarizados com o que eles iam ver. Tu entende? Então, a gente ficou, durante esses 200 anos aí, sem um avanço tecnológico na rede elétrica de expressão. Mas hoje a gente já está vindo com a internet das coisas, a gente já está vindo com as smart grids, que são as redes inteligentes, onde a gente vai conseguir monitorar melhor a rede elétrica, vai conseguir também passar informações pela rede elétrica, uma coisa que a gente não conseguiria fazer. Então essa modificação do sistema, ela está vindo para somar nas energias renováveis. Por quê? Nós possuímos hoje no Brasil legislações que nos ajudam a aumentar o índice de geração distribuída, que é o nome que se dá à energia renovável. Esse índice de aplicação na rede elétrica, a gente tem incentivos, né, para isso, mas a rede elétrica ela não está estruturada para receber isso de uma forma segura. Então, o aumento da energia renovável está acontecendo exponencialmente hoje no Brasil e a rede elétrica está sofrendo porque ela não tem uma capacidade para suprir essa demanda. Por quê? Porque o nosso sistema elétrico brasileiro, e talvez eu possa estar equivocado, mas vou colocar também, o sistema mundial, o jeito que ele funciona, ele é feito para grandes picos de geração. Por exemplo, uma Itaipu. Então eu tenho uma geração grande em Itaipu, por exemplo, numa ponta, e essa ponta gera e distribui para vários consumidores espalhados pela rede. Hoje não, hoje a gente já tá com uma rede onde eu tenho vários geradores, microgeradores com pequenas cargas injetando na rede. Então a gente está sofrendo uma modificação para poder suprir essa demanda, né? A gente precisa controlar isso, regular, medir e ter uma gestão desse tipo de coisa para que a rede não entre em colapso. Então se tem muita oportunidade também nessa questão que está vindo, que é as tecnologias para poder suprir essas demandas. Né? Eu te pergunto, Felipe, se esse sistema ele é muito caro, e faço essa pergunta até não no sentido de saber de fato os números exatos, mas eu lembro em outra oportunidade que no Locus a gente realizou algumas entrevistas onde nos falavam que no Nordeste, ou melhor no Norte brasileiro, há um severo problema de fornecimento de energia elétrica ou de transmissão, né? Uhum.
Seria viável implantar esse tipo de sistema em regiões mais pobres do Brasil para conseguir gerar energia e sanar esses problemas, ou você acha que ainda é muito cedo para isso? Não, eu acredito que não seja cedo e também isso já está sendo discutido em questão de política energética, né? E o que acontece hoje? Hoje o Brasil ele possui uma rede interligada, então eu posso gerar hoje aqui no Rio Grande do Sul e consumir lá na Amazônia, porque o Brasil tem uma rede interligada. Uma coisa que eu acho errado, mas isso é uma opinião pessoal, que o governo faz, né, que fez aí nesses últimos anos, foi o programa, por exemplo, o programa Luz para Todos. O que acontece? A pessoa que não tem luz, por mais que ela more no meio da Amazônia, o governo tem que gastar milhões de reais para puxar uma rede, por exemplo, de São Paulo até a Amazônia, não que seja isso, mas, por exemplo, de São Paulo até a Amazônia, porque só para ligar a luz da casa daquela pessoa. Felipe, tu está dizendo que a pessoa não merece ter luz em casa, não merece ter energia elétrica em casa. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós possuímos soluções mais vantajosas e economicamente mais viáveis. O que se está trabalhando hoje em questões mundiais? Não que o Brasil não seja um exemplo de rede elétrica, porque hoje no mundo todas as redes, Europa, Estados Unidos, estão se interligando. Os Estados Unidos é um bom exemplo, que é um país com estados independentes, então cada estado possui a sua rede elétrica. E essas redes elétricas estão se interligando, no exemplo do Brasil, porque para poder aumentar a fluidez da energia, onde eu possa gerar numa ponta e consumir na outra. Estão usando basicamente o exemplo do Brasil para usar nos Estados Unidos. Então a gente sempre fala, tem que trazer coisas dos Estados Unidos para o Brasil. Não, nós estamos exportando coisas do Brasil para os Estados Unidos também. Falaste antes em legislações, né, sobre a geração distribuída, né? Nós temos aqui as leis 482 de 2012 e 687 de 2015. O que regem essas leis, né? O que elas impactam nesse processo todo de geração e distribuição de energia? A 482 de 2012, ela é uma lei que foi feita para incentivar a entrada de energia renovável no portfólio energético do Brasil, né? E a 687 de 2015, ela é basicamente uma melhoria da 482. Então, se você lê a 687, você não precisa ler a 482 porque é a mesma lei, só é um avanço a mais, né? Então, o que acontece hoje no Brasil nesse sentido? Hoje você pode gerar a própria energia e você pode compensar essa energia que você gerou na sua conta de luz. O pessoal que assistiu a entrevista com o pessoal da energia solar deve ter falado a mesma coisa. Então, esse sistema é um sistema bastante bom para você economizar, porque a energia elétrica no Brasil hoje está subindo exponencialmente, né? Muito em questões dos impostos, mas essas leis, elas vêm para incentivar esse tipo até uma questão mais de empreendedorismo. Assim nasce uma empresa como a minha, nasce empresa de energia solar, eólica, e o mercado vai se modificando. Na questão do funcionamento, hoje você gera esses créditos e você pode compensar. A 687, ela veio colocar que nós podemos fazer parcerias com outras pessoas, porque às vezes por exemplo, um equipamento para gerar energia ele é muito caro. Hoje ainda, algumas tecnologias são caras, não são viáveis, não são, como nós diríamos, acessíveis a todos os públicos. Então vamos pegar um exemplo da energia de biogás, que é o que a gente trabalha. Eu posso, hoje a 687 me permite, eu posso fazer um consórcio com você, uma parceria com você, com mais pessoas, e nós formarmos esse consórcio e nós comprarmos uma planta de geração de biogás e nos associarmos ali e cada um fica com uma porcentagem da energia gerada. Eu posso fazer isso. Eu posso também ter um prédio hoje onde eu coloco uma energia solar fotovoltaica, e a energia gerada nesse equipamento, ela é compensada por todos os condôminos. Isso se chama energia por condomínio, que também está prevista na 687. Ou eu também posso montar uma cooperativa de energia.
E daí pegar e montar uma cooperativa com o presidente e dividir essa energia que eu gerei com o equipamento com cooperandos. Hoje existe no mercado alguns financiamentos em forma de consórcio, onde você pode fazer um consórcio e ser contemplado com equipamento solar. Não existe isso para outras tecnologias como o biogás e a eólica, mas acredito que no futuro a gente consiga fazer. Eu até ia te perguntar se na Europa ou nos Estados Unidos, que sempre são nossas referências, isso já acontecia. Então aqui no Brasil já temos essas possibilidades. No Brasil já acontece. Porque o que acontece? Essa legislação ela é específica do Brasil. Então a partir de 2012, o mercado de energia renovável ele cresceu exponencialmente porque o governo incentivou. Ele deu basicamente abertura. E a lei ela é um pouco aberta, né? Então ele disse, vocês vão lá e façam o que for melhor para o consumidor. E no meu ponto de vista é o que o governo deveria fazer, né? Então isso aconteceu de uma forma muito, muito boa para a população em geral. Temos alguns problemas, né? Por exemplo, os problemas das concessionárias, porque a concessionária acaba perdendo receita com isso e ela tem que arcar com todos os custos da rede em si. Como eu já coloquei, a rede elétrica ela tem problemas, então eu tenho concessionárias de transmissão, concessionárias de distribuição, e as de distribuição estão bastante preocupadas com o futuro, justamente porque eu tenho micro geração na rede. E essas microgerações, elas causam oscilações e tudo mais. Então, o governo está discutindo uma forma de auxiliar com que as concessionárias também consigam ter uma vida mais saudável, né, com a entrada de energia renovável, sem a gente perder. As pessoas talvez não saibam, mas o Brasil ele é referência em energia renovável hoje no mundo. Não simplesmente por causa das energias renováveis solares, eólicas, biogás, como a gente já colocou, mas porque mais de 60% da geração no Brasil é por hidrelétrica. E a hidrelétrica é considerada uma energia renovável. Então o Brasil é um país renovável, então a gente exporta muito conhecimento nessa área também, e é uma coisa que nós brasileiros podemos nos orgulhar, né? Então isso é bem interessante para quem tiver curiosidade, né? Com certeza, Felipe. Bom, para a gente ir encaminhando o final da nossa entrevista, e é muito interessante esse assunto, Felipe, para quem ficou curioso, né, quer conhecer um pouco mais o trabalho da Wave, como é que vocês atendem? Vocês também auxiliam no desenvolvimento não só de projetos, mas de busca de financiamento, levantamento de fontes de resíduos. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho da empresa. Como eu coloquei, o nosso trabalho é simplesmente, se alguém tiver interesse em pegar alguma fonte de geração um pouco mais ampla, né, um pouco maior do que uma energia solar residencial, se por exemplo tivermos uma agroindústria ou um agricultor que possua resíduo orgânico, que esteja lá simplesmente armazenado, a céu aberto, e ele agora com a entrevista consiga enxergar o potencial do tratamento e de poder ganhar economicamente com isso. Eu digo ganhar economicamente com isso por quê? Porque a nossa empresa trabalha basicamente com payback, né? A gente diz assim, o senhor vai ter que investir, mas a gente trabalha com um retorno de no máximo 5 anos. Mais que 5 anos a gente não trabalha, então a gente faz com que o projeto se retorne com no máximo 5 anos. Então o cliente ele vai investir, mas depois do retorno ele vai ter o lucro, né? Então não é uma coisa também bastante preocupante. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm o resíduo para tratar, têm a capacidade de fazer uma geração renovável com esse resíduo, né? Com resíduo orgânico, como eu falei, mas não tem o dinheiro para investir. Então o que nós fizemos? Fizemos o diagnóstico, onde esse cliente ele vai adquirir nosso serviço do diagnóstico. Depois do diagnóstico ele vai adquirir o serviço do projeto. A gente faz todo o projeto da planta, né, cada planta é uma planta, né, com todas as suas necessidades. Quando a gente tiver essa planta completa, o projeto completo daquele cliente, pode ser um eólico, pode ser um solar, pode ser um biogás, a gente vai, se o cliente não tiver o dinheiro para investir, a gente auxilia
na busca de financiamento, com financiamento privado, financiamento público. Por quê? Porque nós fizemos toda a parte de gestão. Desde o momento que a gente assina o contrato com o cliente, a gente faz a gestão tanto do projeto, tanto do investidor, da execução da construção da planta como um todo, e principalmente o que a nossa empresa faz, que a gente está fazendo todo esse trabalho de projeto, porque não existe, né, um portfólio de energia renovável hoje ainda no Brasil, que a gente possa simplesmente chegar na planta pronta e gerenciar. A gente tem que criar a planta para depois poder gerenciar. Então a gente vai chegar, construir ela, e depois que ela estiver construída a gente vai operar, a gente vai gerenciar ela. A gente trabalha muito hoje com indústrias também, com pontos de medição. Então o que a gente faz? A gente faz gerenciamento remoto de energia, a gente bota os pontos de medição, faz gerenciamento para escolher as melhores tarifas, os melhores horários de geração, para que o cliente possa ter o melhor retorno. Então a gente faz tudo isso. E o que a gente faz? A gente faz esse gerenciamento e depois a gente auxilia também na parte de manutenção e toda a gestão ambiental, gestão de energia, como eu já falei. Então esses são nossos serviços. Muito bem. Felipe Nascimento, muito obrigado pela participação no nosso programa hoje, falando aqui sobre o trabalho da Wave Energia e Sustentabilidade, também sobre essas novidades, novas tecnologias, enfim, que existem e estão se fazendo cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Obrigado, Felipe. Eu agradeço, se alguém tiver interesse, né, entre em contato com a Lox, que a Lox passa o nosso contato para vocês daí também. Muito obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, obrigado mais uma vez, Felipe. A gente encerra por aqui o nosso programa, lembrando que você pode acessar o nosso site, loxonline.com.br, e conferir conteúdos exclusivos produzidos pela nossa equipe. Torne-se um assinante do Locus e receba também na palma de sua mão através do aplicativo para celular. Um abraço e até mais.